capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, nós vemos um homem escolhido pelo Senhor. Não foi escolhido pelo seu pai, não foi escolhido pelo rei Uzias, não foi escolhido pela sua parentela, embora que ele tenha parentela com esses homens, mas esse homem, ele foi escolhido pelo Senhor para estar diante do povo e no meio do povo, apresentando os pecados que estão sendo realizados. O povo, ele ouve, o povo apita com este profeta, mas o povo não dá atenção para este profeta. Semelhante aos dias que nós estamos vivendo, o próprio Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para aqueles que têm o dom de socorro, outros assim para ser mestres, doutores e assim por diante. Mas mesmo assim, o próprio Deus levantando homens com essa posição e com essa unção, nós não queremos ouvir as repreensões, nós não queremos que os nossos pecados eles sejam expostos no culto, nós não queremos ouvir as repreensões. Os obreiros não querem ser repreendidos pelo Senhor, os pastores não querem ser repreendidos pelo Senhor, e cada um quer ter o seu próprio pensamento e agir segundo o seu próprio coração, governando a igreja do Senhor, esquecendo que existe um cabeça que se chama Jesus Cristo, e sempre ele vai se revelar à sua igreja, sempre ele vai se comunicar com o seu povo. Nunca ele vai estar em silêncio, mas em toda essa convivência que nós temos uns com os outros, e nós não ouvimos as repreensões, talvez a gente pode estar como este profeta, simplesmente anunciando, mas sem uma experiência em conhecer o Deus a qual fomos chamados. É possível que homens tenham o conhecimento da palavra, como o nosso pastor Elias falou nesta noite. É possível que ele tenha sido convencido pela palavra de Deus, mas ele não tenha sido transformado ou convertido pelo Senhor. É possível você pegar o seu celular, é possível as pessoas assistirem aqui e rejeitarem um culto, rejeitar o calor humano e assim se curvar a homens e mulheres que podem ensinar pela internet. Por quê? Porque é mais agradável, eles podem falar melhor, eles têm uma aparência melhor do que de cada um de nós, eles têm tudo aquilo que eles almejam e desejam. Mas eu te digo uma coisa, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está estendida. E essa extensão da mão de Deus, essa mão aberta, não significa que Deus ele vai abrir porta de emprego. Esse capítulo de número 59 não está se referindo a bênçãos, mas significa que ele ainda continua com as suas mãos onipotente, com todo o poder na sua mão. E ele não se manifesta, não é porque ele não quer, não é porque ele não tem capacidade de se manifestar no meio do seu povo, de se manifestar no culto. Mas o que existe é pecado, iniquidade e transgressão no meio do seu povo. E Isaías estava denunciando isso. Mas Isaías ele não olhava para dentro de si, não olhava para o seu próprio coração. É por isso que eu já ouvi, e é por isso que eu já assisti também muitos irmãos, pregadores, pastores, diáconos, presbíteros e assim sucessivamente, pelas ordenações que nós temos dentro da palavra de Deus, aonde eles acusam a igreja, mas eles não olham para o seu próprio coração. E infelizmente isso não é uma definição minha. Nós temos pessoas que têm um comportamento
fariseus. Deixa eu explicar, para não ter problema, igual nós tivemos problema, que eu não vou contar aqui para vocês, quando eu estava pregando lá em Felipe Camarão. Para que algumas pessoas não façam o que aconteceu lá e ouvir e dizer assim, não tem lógica, nada a ver o que está sendo dito, o que está sendo pregado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e acreditar que Ele continua sendo Deus e Ele não precisa ser encorajado por nenhum de nós. O Espírito Santo não precisa da minha ajuda para que Ele fale no culto. Em que sentido, meus pastores? A responsabilidade hoje é grande. O Espírito Santo não precisa que nenhum dos senhores ou as senhoras fique dizendo, fala Deus. Não precisa. O Espírito Santo não precisa ser encorajado com o grito das pessoas que estão aí sentadas dizendo, pega ele, papai. Não precisa. O Espírito Santo não precisa ser encorajado pelo grito, dizendo, fala mesmo, Senhor. Ele não precisa do seu incentivo, não precisa. Eu defino como o comportamento dos fariseus. Lembra quando os fariseus, eles viam alguém pecando? Eles pegavam essas pessoas e levavam até Jesus e queriam que Jesus as julgasse e condenasse. Então, quando alguém está ouvindo a repreensão aí, e começa a gritar com essas expressões que eu falei aqui para os senhores, é a mesma coisa de ser um fariseu, onde está pregando na mão dos pecadores e apresentando diante de